A paz de Deus com todos. Aqui quem vos fala é o irmão Sebastião para mais um vídeo. Aproveito para pedir que vocês dê o joinha aí e ative o sininho para o YouTube estar avisando vocês quando sai um vídeo novo. A paz do Senhor para aqueles que são de outras denominações. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ver esse vídeo. Nesta noite, eu quero falar sobre um assunto que também é bastante polêmico, né? Tem bastantes assuntos aí que são polêmicos, porque chega aí os sabichões aí da Bíblia, né? Os metidos a teólogos, entendidos, sábios, que torcem a palavra de Deus e vem com palavras lisonjeiras, né? Para enganar o coração dos simples. Mas é necessário nós fazermos teologia para entender a Bíblia? Aonde está escrito isso? Em que livro da Bíblia está escrito isso aí? Que é necessário se fazer teologia, estudar para se aprender a Bíblia. Eu até hoje não encontrei. Até hoje eu não achei um só versículo onde dá esse ensinamento. Porque se assim fosse, como que ficam os analfabetos? Como que ficam os mudos e surdos? Como que vão se converter? E outra, se depender do meu estudo, do meu conhecimento, onde fica Cristo? Não está escrito que não vem das obras? Para ninguém se gloriar, eu vou poder bater no peito. Eu conheci a verdade, eu conheço o Evangelho, porque eu estudei, eu fiz faculdade, eu fiz teologia, então eu me formei, assim como uma pessoa se forma em qualquer profissão, né? Um médico, um engenheiro, um professor, um cientista, tantas profissões que existem por aí, né? Só que as coisas de Deus é diferente das coisas dos homens. O homem, por mais estudo que ele tenha, por mais conhecimento que ele tenha, é necessário que ele se converta. Não adianta nada você se formar em alguma coisa, seja lá em que profissão for, e você não crer na palavra e não obedecer a palavra de Deus. Você vai para o inferno com o seu estudo, com o seu conhecimento todinho. Para se salvar, basta crer em Cristo e obedecer a sua palavra. Não está escrito, quem crer e for batizado será salvo? Ou está escrito, quem crer e for batizado e fizer teologia, estudar muito, né? Estudar a Bíblia de capa a capa vai ser salvo? Eu não encontrei isso nunca nas Escrituras Sagradas. Se alguém achou isso escrito na Bíblia, mostra para mim. Eu quero citar aqui alguns pontos aonde derruba esses jargões aí, né? A pessoa que acha que para conhecer, para entender, para se salvar, ele tem que estudar muito, né? Totalmente fora do que ensina a palavra de Deus. Como que ficam os discípulos? Como que ficam os apóstolos? Paulo era letrado. Mas com toda a letra que ele teve, que ele tinha, ele ia ganhar salvação por isso? Muito pelo contrário. Ele disse que o conhecimento que ele tinha, ele considerava como esterco para adquirir a sabedoria de Deus.
E os apóstolos? Eram letrados, pescadores? Como é que fica? Né? Se nós formos ver em Atos dos Apóstolos, Atos 4,13. Vamos ler Atos 4,13. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 13. Atos 4,13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letras, homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Homens sem letras e indoutos. Será que Pedro e João pregariam no mundo de hoje? Não tinham letra, não tinham estudos, eram simples pescadores de profissão. Então aqui, para os teólogos, Pedro e João não têm a mínima chance. Não tinham letras, não tinham estudo, não tinha teologia, não tinha nada. Como é que faz? Como que vai fazer esses homens pregando o evangelho? Né? Como faz com esses homens aí indoutos? E Paulo escreveu no livro de Gálatas, vamos ver o que fala lá em Gálatas. Gálatas, aos Gálatas, no capítulo 4, Gálatas, no capítulo 1, capítulo 1, 10, 11 e 12. Então, o que ele fala aqui em Gálatas 10, 11 e 12? Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Está claro? Paulo está dizendo aqui. O evangelho, né? Persuado agora a homens ou a Deus? Ou procura agradar homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não aprendeu em faculdade. É isso que ele está falando aqui. Não aprendeu aqui da terra. Viu? Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum. Está confirmando aqui, ó. Mas pela revelação de Jesus Cristo. Revelação. Viu? Paulo está falando aqui, ó. Foi pela revelação de Jesus Cristo. Não foi pela faculdade, não, viu? Aqui ele está falando que foi revelado. Então, o conhecimento material aqui, se dependesse do conhecimento que Paulo tinha, da letra que ele tinha, ele não conheceria Jesus Cristo, não. Mas por revelação. Deus revelou. Né? Aquele que Deus revela, ele vê, ele crê, ele obedece. Aquele que vai atrás de homens, conhecimentos materiais, ficam aí a ver navios, correndo atrás dos homens, homens que aparecem aqui no YouTube com a biblioteca aqui nas costas aqui, para que as pessoas fiquem admirando eles. Não digo aqueles que é necessário mostrar que não somos ignorantes, que na congregação tem irmãos de muito conhecimento, irmãos letrados. Na congregação tem médico, tem cientista, tem engenheiro, professor,
pessoas pobres, ignorantes, pessoas sem letras, sem conhecimento nenhum, entendeu? Deus chama, não é por, não seria por merecimento, não é por merecimento, não é porque você estudou que Deus vai te chamar. Você fez faculdade, vem cá, eu vou usar você no Evangelho. Você fez teologia, vem cá que eu vou te mostrar, eu quero você aqui, para você mostrar os seus conhecimentos, para você mostrar a tua sabedoria. Não vem disso aí não, viu? Não vem do conhecimento humano não. Então nós vimos aqui Gálatas, né? Paulo afirmando isso. Vamos ver em 1 Coríntios, que ele fala lá em 1 Coríntios 1, acho que é Coríntios 1, deixa eu ver aqui. Às vezes eu faço um pouquinho de confusão aqui, mas Coríntios 1, 17. Coríntios 1, 17. A tocinha está brava. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Não foi em sabedoria de palavras que Paulo evangelizou. Enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Paulo foi evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Deus já está falando aqui, ó. Se sabe para ele não vai servir nada, não vai servir para nada a sua sabedoria. Porque destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Está muito claro, né? Ele tornou louca a sabedoria desse mundo, sabedoria material, conhecimento material. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. O mundo não conheceu a Deus pela sabedoria de Deus, porque Deus usa das coisas frágeis para confundir as fortes, usa as fortes para confundir as fracas. Então, por isso que o povo não conheceu a Deus pela sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus, ele não vai atrás de homens sábios. Lembra de Davi? Né? Então, quando Samuel foi lá ungir lá Davi como rei, apresentaram todos os bonitão que estavam em casa. E Davi estava lá no campo, lá, pastoreando ovelhas, né? Acabou. Não tem mais, tem lá no campo, lá, mas pastorzinho de ovelha lá, viu? Eu não saio daqui enquanto ele não chegar. Está entendendo? Você está entendendo? Que é o desprezível que Deus usa. A Bíblia toda é assim. Deus sempre usou do desprezível. Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. É judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, para os que são chamados, não é para os estudados, viu? Não era para os letrados, é para os que são chamados. Mas para os que são chamados, receberam o chamado de Deus, entendeu? Não é para a sabedoria humana, não. Os que são chamados, tanto judeu como grego, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, aqueles que ouviram a voz de Deus e obedeceram a palavra, Paulo não pregava a sabedoria humana. Paulo pregava a Cristo, que Cristo é o quê? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, você tem que pregar quem? Cristo, não teologia, viu?
Fica pregando aí os seus conhecimentos que para a Bíblia não serve para nada, viu? Você está longe de Deus. Se humilha, se humilha, se humilha. Deus dá graça aos humildes, certo? Mas resiste ao soberbo, viu? Ao soberbo Deus resiste. Você vem com tudo pomposo aí, todo cheio de eu, Deus não usa você não. Usa a sua sabedoria, fica aí, mostrando a tua carne aí. E de Deus você não vai ter nada. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Viu? Está entendendo aqui? Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, aqueles que se julgam sabidos. Segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, viu? Esses aí, ó, não obedecem. A pessoa que é cheia de eu tenho, eu sei, eu posso, eu estudei, eu me formei, eu tenho dinheiro, eu sou o cara, para Deus não serve. Para Deus entrar dentro de um coração e se usar, é como um copo, tem que estar vazio. Porque quando a pessoa está cheia do eu, o copo está transbordando, não vai caber as coisas de Deus lá dentro. Esvazia o que você tem aí dentro, que aí começa a entrar poder de Deus, sabedoria de Deus. Aí Deus começa a usar, porque vai entrar as coisas de Deus. Mas enquanto tiver aí as coisas do homem, você segue pregando as coisas do homem. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir a forte. Tudo ao contrário, está entendendo aqui, ó? Deus, ele escolheu. Deus que escolheu, viu? Não foi a teologia, a sabedoria, não. Deus escolheu as coisas loucas, aquilo que você acha que é loucura, deste mundo, para confundir as sábias. Então Deus pode usar aí, de um ignorante, de um analfabeto, para falar com o doutor. Está entendendo? Ele não usou lá da jumenta para falar com Balaão lá, Balão, né, a loucura do profeta lá, que foi atrás de dinheiro lá. Deus abriu a boca da jumenta e falou com o moço humano. Deus podia colocar um anjo ali. Deus colocou um anjo só com a espada ali. Mas Deus pegou e usou da jumenta para falar com aquele louco. Está entendendo? Deus usa as coisas loucas desse mundo, as coisas que não são, para confundir as que são. Confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Está muito claro, viu? Sabe nada. O teu conhecimento, a tua sabedoria, o teu eu, aquele cai por terra, viu? Está muito claro aqui. Aquele cai por terra. Vamos ver com o 2 Coríntios, no capítulo 2, aqui já em seguida, né? E eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria humana. Eu não sei onde é que eles acham o conhecimento humano. Aonde eles colocam a sabedoria humana. Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria humana, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O assunto das cartas de Paulo era Cristo, não era teologia, não era faculdade. Paulo não pregou em lugar nenhum aí que você tem que fazer faculdade para você anunciar o Evangelho. Lê lá. O que precisa para ser um presbítero? O que precisa para ser um ancião? Quais as qualidades lá para ser, que ele pede lá? Eu não me lembro agora o capítulo agora, mas acha lá onde é que está falando lá, né? Marido de uma só mulher, não dado ao vinho, né? Não espancador. E ele vai falando ali as qualidades
de um servo de Deus tem que ter, que o servo de Deus tem que ter. Em momento algum ele usou teologia. Em momento algum ele usou que tem que ter sabedoria humana. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não constituem palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Está entendendo? Está entendendo aqui? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, na faculdade, na teologia, no seu estudo, no teu eu. Teologia, né? São os teólogos. Aí, se não fizer teologia, não, porque se não conhece a Bíblia, se não tiver teologia. Então mostra aqui. Mostra aqui nesse livro aqui, onde tem esse ensinamento aqui, onde tem esse mandamento. Aí fala, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, aí ó, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Viu? Lê o capítulo todo, ele é grande, viu? Lê o capítulo todo. Eu vou partir agora aqui ainda tem algumas coisas aqui, ó. Eu vou ler aqui ó, o 11. Eu vou ler aqui o 11. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito que está no homem? Senão não é o Espírito do homem que nele está. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Gratuitamente por Deus. Gratuitamente por Deus. Não precisa pagar. Deus nunca cobrou para te ensinar. Deus nunca cobrou para mostrar o seu poder de ninguém. Deus dá o ar que nós respiramos de graça. Deus nos dá a visão, Deus nos dá a saúde, Deus nos dá os dentes de leite, os dentes permanentes. Fica aí, precisando de ir no dentista, vê quanto vai custar para você, tá? Lembra da pandemia? Quando precisavam daqueles botijões de oxigênio, quanto custava cada cilindro? Deus dá para isso de graça. Deus dá o sol, a chuva, a plantação, né? Bem aquilo que nós comemos vem da roça, vem da terra. Mas quem dá o crescimento? É Deus, de graça, tudo de graça. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. O Espírito Santo ensina. O Espírito Santo ensina. O Espírito Santo ensina. Não é teologia que ensina, é o Espírito Santo de Deus. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, não falamos com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la porque ela se discerne espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas de Deus, do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque ela se discerne espiritualmente, não é teologicamente, viu? Não é por capacidade humana, não é porque você foi estudar aqui, você foi estudar lá, você foi estudar no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, sei lá onde. As coisas de Deus, ela é gratuita e ensinada pelo Espírito de Deus, gratuito. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, está vendo? O espiritual discerne tudo, e de ninguém é discernido. Lembra lá de Nicodemos, quando foi ter de noite com Jesus, né?
Bom, mestre, que farei? Aí vai lá com aquela conversa, com a conversa mole dele lá. Foi de noite lá, né? Por que será que ele foi de noite, né? Ele se achava tão, né? Tão importante, que falar com um homem simples que nem Jesus, né? Eu tenho que ir de noite, porque se o povo vê eu conversando com esse homem simples aí, o que vão falar de mim, né? O que vão pensar de mim? Então eu vou de noite, ninguém vê, né? Eu vou lá conversar com ele, ninguém vê. Mas o espiritual discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Ele não falou para o Senhor Jesus? O Senhor Jesus falou: necessário vos é nascer de novo. O que ele falou? Como pode um homem já velho entrar no ventre da mãe, aquela ladainha toda, né, e nascer de novo? Tanto o Senhor Jesus falou para ele: nossa, tu és mestre, tu és professor, tu ensina aqui em Israel. Se eu estou falando para você das coisas aqui da terra e você não entende, imagina você falar das coisas lá de cima, aí que você não vai entender mesmo, que essa sabedoria sua terrena. Você está entendendo? As coisas de Deus se ensinam espiritualmente. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Não é mente da faculdade, não é mente da teologia, tem que ter a mente de Cristo. Entendeu? Vamos para João 7,48. O que fala em João 7,48? Vamos ver o que está falando em João 7,48. João 7,48. João 7,48. Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? É uma pergunta que ele fez aqui, que o João está fazendo aqui. Ó. Viu? Jesus estava ensinando no templo, nas festas dos tabernáculos, dissensão entre os judeus. Acerca da sua pessoa, os fariseus mandam prendê-lo. Responderam depois os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais? Ou dos fariseus, está vendo? O orgulho. Observam que os homens importantes não creram nele. Viu? Os homens sábios daqui de Jerusalém, os judeus estudados, os judeus que têm muito entendimento, os judeus que têm faculdade, os judeus que têm teologia, creu nele, porventura, algum dos principais? Ou dos fariseus? Viu? Não creram. Não creram. Não podia crer. Por quê? Porque o orgulho não deixava. Entendeu? O eu do homem não deixa crer em Jesus Cristo. Vamos ver 12:42. 12:42, 43. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam por causa dos fariseus, para não ser expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Está entendendo aqui? O que é sabedoria humana? O que é carne? Você está entendendo? A pessoa que anda cheia de orgulho, cheio de eu, tropeça na palavra, tropeça na pedra principal de esquina. Por quê? Por que tropeçavam? Tropeçavam por causa do eu, porque se achavam muito inteligente, muito sábio, muito entendido, muita escolaridade, muita letra. Por isso que tropeçavam. Apesar de tudo, muitos dos principais creram. Aí, ó. Até que teve muitos principais que creram nele, mas não confessava. Viu? Se alguém está escrito, se alguém se envergonhar dele, ele também vai se envergonhar dele naquele. Se alguém se envergonhar dele, o Senhor Jesus também vai se envergonhar de nós naquele dia, viu? Está escrito. Mas não confessavam por causa dos fariseus, para não ser expulso da sinagoga. Judiação. Se eu falar que eu creio em Jesus Cristo, vão me expulsarem da igreja. E eu, que sou uma pessoa tão importante, eu que sou uma pessoa tão estudada, eu que sou uma pessoa tão letrada, eu que sou uma pessoa tão adorada, vão me expulsar da igreja. Por quê? Amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É isso que faz o homem carnal. Prefere adorar as coisas da terra, a sabedoria humana, o conhecimento humano, mas não adoram Jesus Cristo. Por quê?
Porque Jesus Cristo, sendo o rei do mundo, o dono do mundo, ressuscitou morto, andou sobre a água, curou cego, mudo, leprosos, fez tudo que fez, mas era humilde, por isso que não aceitavam ele. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a sua cabeça, né? Quando ele inclinou a cabeça ali sobre a cruz, não tinha nem onde reclinar a cabeça. O dono do mundo, que foi surrado, cuspido, coroado de espinho, usaram até uma esponja lá, que, né, não dá nem para falar o que tinha naquela esponja lá, né? Para quem tem entendimento das escrituras, sabe o que tinha naquela esponja lá, né? E levaram até a boca dele, certo? Olha ao tipo de humilhação que passou o Filho de Deus, o dono do mundo. O Criador passou pelas mãos da criação, dos homens que se julgam sabidos. Está escrito, se eles conhecessem, né, o Filho de Deus, porque se eles tivessem a sabedoria de Deus, nunca crucificariam o Senhor da glória. Fizeram, pintaram e bordaram com o dono do mundo, com o Rei da glória. Mas está tudo anotado. Vamos ter que prestar conta de todas as nossas atitudes. Está escrito que se nós o negarmos, ele permanece fiel, porque não pode negar a si próprio. Vamos ver Mateus no capítulo 16, o que fala? Mateus 16. Mateus no capítulo 16, do 13 ao 17. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo... Jesus perguntou para os discípulos dele: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele perguntou para os discípulos: o que o povo aí, o que esse povo aí fala de mim? O que os homens dizem de mim? E eles, os discípulos, disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Ninguém falava que ele era Jesus. Por quê? Porque era muito simples, ele era muito humilde. Então, a pessoa que tem conhecimento, que tem autoridade e ela se humilha, as pessoas não gostam. A pessoa gosta de ver as pessoas que têm cargo elevado, né? Tem que ter o nariz empinado. Eu sou fulano. Está pensando que você está falando com quem? Com quem você pensa que você está falando? Né? Já passou por alguma situação dessa? Ele é o gerente, ele é o presidente, ele é o dono, ele é o fulano. Está pensando o quê? Está falando com quem? O Senhor Jesus não. O Senhor Jesus era humilde. Por isso que não gostavam, não conheciam. Por isso que não conheceram. Disse-lhe ele: e vós, que dizeis que eu sou? Tá bom, os homens aí fora um fala que eu sou João, outros falam que eu sou Elias, outros Jeremias, outros falam que eu sou um profeta. E vocês? Quem que você acha que eu sou? Está vendo como ele era humilde? Que ele apenas fazia os seus milagres, mas não ficava batendo no peito? Eu sou aquele que desci do céu, eu sou aquele que vim me dar salvação, eu sou aquele que vim para morrer na cruz para vocês, eu sou o dono do mundo, eu sou Jesus Cristo, eu sou. Não, ele era humilde. É difícil, né? Viver a humildade. Porque a pessoa que é humilde, ninguém respeita. A pessoa que é humilde, ninguém aceita. Né? Gosta daquele pomposo, cheio de eu, né? Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro já tomava a frente, sabe? Pedro já tomava a frente, acertando ou errando, ele já ia para cima. Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Viu?
Pedro acertou quem era ele. Os sábios lá, os inteligentes, os judeus estudados, os judeus letrados, não acertaram quem era ele. Cada um falou que ele era alguém, mas ninguém falava que ele era Jesus Cristo. Mas Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Entende o que quer dizer isso aqui? Bem-aventurado és tu, Pedro, Simão Bar-Jonas, Pedro, porque não foi a carne nem o sangue, o teu conhecimento, a tua sabedoria, que ele também não tinha letra, mas tinha experiência, né? Como pescador, é um homem experiente. Talvez pudesse pensar, né? Eu sou um vivido, sou um pescador experiente, né? Então, eu conheci ele, mas o Senhor Jesus acortou logo o eu. Jesus disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Se Deus não revelar o segredo que contém aqui dentro desse livro, ninguém, absolutamente ninguém, vai conhecê-lo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está entendendo? Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Diante desse nome, todo joelho há de se dobrar. Você fica atrás de homens? Você fica aí atrás de sabedoria humana? Fica aí atrás de teologia, fica atrás de teólogos aí, para não você vai parar junto com eles, viu? Não você vai parar aí junto com eles. Fica atrás dos teólogos aí, desses críticos aí, que se acham cheios de sabedoria, que ficam aí idolatrando, e fala que nós somos idólatras, né? E estão lá idolatrando o Natal, né? Querem adoração para eles, né? Porque quando eles chegam aqui na rede social, porque o fulano lá não sabe pregar, olha o que ele pregou, olha o que ele falou, cheio de eu, cheio de conhecimento humano, cheio de carne. Sabe onde que é boa carne? No açougue, viu? Vocês têm que ser açougueiros. Lá que é o seu lugar. Lugar de carnudo é no açougue. Ou no restaurante lá, vai lá no, como é que fala? Comer um rodízio, viu? Lugar de carne é no rodízio. Aqui não. Nesse livro aqui, é coisas espirituais. O teu conhecimento, a tua sabedoria, aqui não serve para nada. Está entendendo? Deus seja louvado.